E aí, tudo bem? O medo da morte. Nossa, a grande questão filosófica. Para alguns filósofos, a única grande questão, a única coisa que nos faz filosofar é o fato de que a gente passe desse mundo de maneira tão rápida e experimente essa existência de forma tão impermanente, tão instável, tão frágil. Pois é, a gente hoje em dia está trocando o nosso status de ser humano, de pessoa, de cidadão, por um indivíduo de consumo, por um cliente. A ideia da morte, então, como o esvaziamento, nos apavora não só porque é o desconhecido, mas porque ela contradiz essa lógica de mais. Como é que a gente faz, então, para não aderir a esse delírio de imortalidade eterna à juventude e morrer com dignidade? Porque, deixa eu te falar, ainda que você fuja desse assunto, ainda que você não goste desse tipo de papo, não sei se te contaram, mas você vai morrer. Eu, você e o Zubumafu, todo mundo vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai murchar e apodrecer. Qual é? Quem é que tá comigo aí, hein? Seja bem-vindo, bem-vinda. Antes que você me pergunte por que do boné, porque são 8 e pouco da manhã, a gente já tá gravando. E aí é isso, depois de sada, né? Depois de acordar cedo, dormir tarde. É isso aí, né, Matheus? É isso aí. A gente grava como dá. Eu não tenho o topetinho bonitinho do Matheus. Vocês não sabem. Mas ele é o quê? Ele é o Gananda branco de topete. É isso, pra ninguém ter que ver um... Então é isso, é boné de academia, tá? Tá. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, a gente fala de transformação da consciência. Se você puder, deixa seu like, seu comentário, fomenta a nossa discussão e manda esse vídeo pros seus amigos pra gente aumentar a nossa sanga online. Se você não sabe, além de yogi, de filósofo, eu também tenho feito os atendimentos para quem queira desenvolver... Calma que isso não é uma propaganda. O que eu vou comentar tem a ver com os atendimentos. Mas, de qualquer modo, eu faço os atendimentos pessoalmente por conta da minha formação com equilíbrio emocional, por conta da minha formação na filosofia, na minha especialização em filosofia indiana e especialmente como acharya, como professor de meditação, eu dou instrução para as pessoas e faço atendimentos pessoais e um processo terapêutico. Se você quiser saber mais a respeito, né, tem aqui o link aqui embaixo, mas eu tenho reparado, e já não é de hoje, que boa parte dos sofrimentos que a gente tem produzido é por conta de uma dicotomia muito específica do nosso tempo. De um lado, essa positividade que o Byung-Chul Han tanto critica. Aliás, a obra do Byung-Chul Han ultimamente é destrinchar a positividade em todas as suas eloquentes demências. Eu já vou te falar o que ele chama de positividade, vai ter vídeo só sobre isso no canal, mas... E por outro, a nossa natureza frágil, impermanente, suscetível, imortal. Então a positividade que o Han critica é essa necessidade de o tempo todo, todo o tempo, mais informação, mais entretenimento, mais consumo, mais atividade, mais obrigação, mais rótulo, mais título, mais tudo. Não existe espaço como na arte oriental, como na filosofia oriental, como no hábito oriental, e aí eu tô falando especificamente mais do que a Índia, o Japão, a China, a Coreia, o Extremo Oriente, com essa ideia do esvaziamento. Porque ninguém que decora as coisas assim, ou tem carros assim, tá pensando em esvaziamento. E sim, os carros da Índia dentro são assim. O último táxi que a gente pegou indo de Arunachala para Tirunamala para Arunachala, o cara tinha colocado pisca-pisca, neon, fruta artificial. Nada disso tem a ver com a cultura indiana tradicional, mas tem a ver também com essa sociedade hiperpositiva que acha que quanto mais melhor, quanto mais preencher melhor. O detalhe brega é só da cultura indiana mesmo, mas o lance é que isso é fenômeno da positividade. Então, a gente nessa hiperpositividade que acha que temos que ser empreendedores de nós mesmos, temos que nos entreter o tempo todo, temos que ter opinião sobre tudo o tempo todo, temos que estar ocupados o tempo todo, é chique se dizer ocupado, é chique se dizer estressado. A gente, no meio disso tudo, começa a supor que o hedonismo, ou seja, a acumulação de prazeres, sobretudo os prazeres sensoriais, são o único meio, o único caminho para uma possível e muito rápida felicidade. Uma felicidade objetiva, uma felicidade materialista. E a gente começa a supor que, quanto mais potente for esse corpo, quanto mais esteticamente bonito for esse corpo, mais feliz eu vou ficar.
E essa potência no corpo a gente projeta em tempo de vida, a gente projeta em desempenho. E aí começa a nossa piração com a imortalidade e com a juventude eterna. Desde sempre o ser humano buscou essas duas coisas. O épico mais antigo que a gente conhece, que é do Gilgamesh, uma história muito legal, da Suméria, fala do grande drama desse rei tendo como ancestrais os deuses, nasce, porém, mortal, e não se conforma com essa condição dele de mortal. Ora, ele doma monstros, ele é amante de deusas, ele, viaja a reinos impossíveis, cria o maior reino da Terra, mas vai morrer. Inclusive, ele sai numa grande jornada. O drama dele é quando o melhor amigo dele, chamado Enkidu, quando o Enkidu morre, ele sai em busca da imortalidade, vai encontrar o ancestral dele, Utnapishtim, que é o Noé, só que não. Vale a pena estudar, conhecer o mito do Gilgamesh, é bem legal, é a primeira história épica registrada que a gente conhece, em canções e tal. E, aliás, tem esse canal aqui, Peter qualquer coisa, ele recriou os cantos no que poderia ser a forma como se cantava em sumério. Até o Edgar falou, isso aí é só a imaginação do cara, não tem como saber se era ou não era assim. Não tem como saber com certeza, mas ele pesquisava os instrumentos da época, o jeito de cantar e tal, e são bem legais. Ele tem vários vídeos cantando trechos do épico do Gilgamesh, é bem bonito. Então o que eu quero dizer é, a gente sempre procurou imortalidade, a morte sempre nos apavorou, as pessoas iam para a floresta meditar por causa disso. O Yoga Sutra vai ser muito claro em dizer... O Yoga Sutra é um texto que sintetiza o verdadeiro yoga, o yoga como meditação, como arte do autoconhecimento. E o Yoga Sutra vai dizer das causas de sofrimento que a gente tem, que a abhinivesha, o apego à vida, o medo da morte, é inato em todos e perturba a mente até mesmo dos mais sábios. Beleza. Então, você tem passagens de grandes yogis, o próprio Ramakrishna, Ramana Maharshi, o próprio Lahiri Mahashaya, por um segundo... tendo assim o vislumbre com a morte, e assim, é dito que quando Lahiri Baba ouve que o tempo dele está acabando, ele fica pálido por um momento, não sei se de medo da morte, mas de pensar, putz, tem que acelerar tudo aqui, terminar tudo antes de ir. E aí eles partem, né? Mas a gente perdeu esse projeto de dignificar a vida, se preparando para atravessar bem a morte. Porque a gente quer uma sociedade hedonista, frágil, vaidosa, superficialista, que dure para sempre. A gente está tentando trazer à tona o mito do vampiro para nós e esquecemos que todo o ethos do mito do vampiro fala justamente da perturbação que esse ser dotado de beleza e de imortalidade eternos, da perturbação que ele sofre, porque tudo perde o gosto. Ele tem uma sede insaciável por sangue, ou seja, a única coisa pela qual ele vive é de sugar outras vidas, é de deixar esvaziados os outros caminhos, as outras relações, as outras pessoas. Ele se torna monstruoso porque ele se torna algo antinatural, ele se torna algo que não suporta o sol, isto é, ele não suporta a luminosidade, a lucidez, ele não suporta a verdade da própria existência, da própria consciência, ele tem que ficar se esgueirando à noite. Ele se torna monstruoso e bestial porque aquele que não vive, não aceita e não conduz bem a morte odeia a vida. Você se torna antinatural, a vida natural é aquela que surge, tem seu tempo, celebra esse tempo e também celebra a sua passagem e sua ausência desse tempo. O mito do vampiro é bem característico da mentalidade de hoje em dia. Eu vou fazer um pacto que cinja a minha alma, que quebre a minha identidade, que me torne monstruoso. Eu sou, por fora, bonito e eterno, mas por dentro eu tenho uma sede insaciável que causa mal a todo mundo. É essa sede por prazer e por mais. E pela minha monstruosidade eu não suporto aquilo que é sagrado, né? Não... Claro, o símbolo religioso é o que é sagrado no mito do vampiro, mas eu não suporto o que é sagrado a saber a própria vida. Eu não suporto o que é sagrado a saber as relações e os seus riscos. Eu não suporto o que é sagrado a saber a passagem do tempo e nem a claridade do sol, que é a lucidez, que é a sabedoria, que é o entendimento real. Eu tenho que viver na superficialidade simplesmente para alimentar minha sede. O vampiro, ele é um ser parasítico que simplesmente vive para tomar mais e mais sangue.
É assim que querem viver as pessoas que estão entretidas na ideia de serem imortais e de serem jovens para sempre. Eu fico um pouco espantado, é claro, porque enquanto homem gay, eu vejo que dentro do mundo gay houve uma transferência. Toda essa coisa da obrigação da vaidade e essa obrigação do encanto estético que as mulheres pouco a pouco estão se desfazendo, esse império que os homens colocaram sobre as mulheres, de que você tem que cuidar disso e daquilo, tem que aparecer assim, sabe? Os gays estão se apropriando disso, sabe? O gay padrão tem que aparecer dessa forma, ele não gosta de envelhecer. Eu falava disso com os meus amigos já na época do cursinho, porque eu sempre adorei a ideia de envelhecer. Eu queria ser assim! Sempre achei o máximo a ideia do ancião venerável. É claro que observar que a demência, que a perda da potência, que a perda da memória, que a perda da energia física são tristes. Olhar para a morte é olhar para a decadência e o fenecimento, mas dá para você escolher como você quer envelhecer. Dá para você preparar seu corpo e sua mente para envelhecer bem. A questão é vencer a preguiça e o cansaço mesmo, né? A preguiça em relação a si mesmo, a preguiça em relação ao mundo, mas o cansaço em termos de o peso de existir, chega uma hora que vai nos curvando. Mas eu posso listar uma série de yogis, mestres, e de gente inclusive comum, que já está ali com seus 90, quase 100 anos, e são pessoas extremamente lúcidas e ativas. Até a Elisa comentou uma vez comigo que teve um estudo feito num convento. Olha que legal. Que teve um estudo feito num convento e que, ao fazer as medições no cérebro de várias dessas freirinhas quase centenárias, várias delas tinham áreas do cérebro que estavam completamente desativadas ou atrofiadas, o que indicaria um claro sinal de demência ou de Alzheimer. E, no entanto, elas eram extremamente lúcidas e funcionais e super ativas. O que o estudo indicou, eu não lembro agora, eu não tenho o link do estudo, vou procurar, se eu achar eu coloco aqui, mas se alguém também achar, coloca nos comentários. Mas o que o estudo indicou foi que, pelo menos o que os psicólogos do estudo deduziram foi o senso de propósito, a rotina regrada e disciplinada delas faziam com que a longevidade delas também fosse concomitante à lucidez e à disposição física. O que nos dá a entender que o Viktor Frankl estava certo e que quando você busca um sentido da vida, quando você busca um propósito para viver, um algo a mais que seja maior do que o seu próprio umbigo, maior do que o seu próprio benefício egoísta e hedonista, a sua vida dura não só mais, mas dura melhor. Quando a minha vida não é só sobre mim, mas sobre disciplinada e amorosamente cumprir algo que me enobrece em espírito, em essência, espírito não de forma metafísica, mas em essência mesmo, em meu eu mais profundo. Se o budista estiver assistindo, vai falar... Você entendeu, cara? É uma linguagem metafórica, não enche o saco. A pessoa estuda Zen 3 meses, aí começa a querer dizer, não, espírito, não sei o quê. Não. Você fez quantas horas de Zazen pra estar aqui atormentando? Eita, será que esse recado é pra alguém? Será? Até porque a pessoa que tá falando que é Mahayana e que não acredita em algum tipo de continuidade não leu o próprio Buda. O Buda tava lá falando de reencarnação e os cambal, né? Deduções que vieram depois não são do Buda. Enfim, piada interna agora, que foi muito longe. Mas o lance aqui é o seguinte, todos esses monásticos, você já vê isso no hinduísmo, você vê isso nos mosteiros zen, nos mosteiros da China, nos mosteiros católicos, tem essas pessoas que vivem muito e morrem bem. Tem até um livro maravilhoso chamado Graceful Exit, How Great Beings Die, né? Graciosas Saídas, como os grandes seres morrem. Contando de mestres zen, mestres hindus, mestres católicos que partem desse mundo de uma forma magnífica. Eu recomendo demais que você leia esse livro, porque é uma lição para nós sobre deixar este corpo como uma roupa velha. Mas até lá, você reclama menos, você aceita e abraça com dignidade a impermanência da vida e, portanto, abraça com dignidade a velhice, aceita a velhice com carinho, com entusiasmo. A Fernanda Montenegro fala disso, né, muito belamente, de que ela ama as suas rugas e tal, ela conta as suas histórias, essas rugas contam sua história e tal. E é sobre isso, aceite com dignidade a sua velhice, aceite com dignidade a impermanência,
se encante com a eterna novidade de perceber o mundo de um jeito diferente, inclusive com este aparelho, o corpo, a cada dia de uma forma diferente. Discipline-se para criar uma rotina que designe propósito para o que você faz. Faça algo todos os dias com carinho e disciplinadamente para que esse algo te preencha de propósito e significado. E entenda que fugir do seu medo é deixar que ele te domine. Como todo mito heróico, o herói, em algum momento, apesar do medo, vai em direção ao seu desafio. E se o seu desafio é encarar, por exemplo, a impermanência, a morte, a velhice, olha para essas coisas. Seja com a ajuda de um terapeuta, seja fazendo prática meditativa, o que é um excelente exercício. Todo o rolê é sobre aprender a morrer, né? É isso que está lá no Don't Control Seu Pod Show, mas tem a animação que foi feita, Midnight Gospel. Tem um podcast, né, desse cara, e o Midnight Gospel, se você não assistiu, foi lançado durante a pandemia. Eu e a Fernanda Brahincha fizemos lá pro canal antigo um vídeo contando a nossa impressão sobre a série e tal, esse aqui. E o último episódio fala muito sobre isso, sobre a dignidade de morrer, a dignidade de envelhecer, a dignidade de deixar o tempo passar. E como diria o Ram Dass, se você quiser, né, estar em felicidade mesmo, be here now, esteja aqui agora, seja aqui agora. Se quiser aprender como meditar, como fazer esse trabalho para desenvolver consciência, não é só despertar, não, é desenvolver mesmo, é fazer com que ela floresça, que ela amadureça, vem estudar com a gente. A gente vai ter agora a viagem em janeiro, a peregrinação para a Índia em 2025, vamos ter os retiros, e tem os atendimentos aqui, os cursos aos domingos e o nosso curso online de meditação e em breve outros cursos novos. Até mais!